Bom, como eu já comentei com vocês, a gente vai sempre no início fazer uma breve revisão, porque a gente quer chegar no final tentando manter o máximo do conteúdo da carta como um todo, né? E aí, no capítulo 1, do verso 1 e 2, Paulo se apresenta, a gente tem um resumo base aqui, a gente já sabe que ele se apresenta, a gente tem o autor, a autoridade, para quem foi escrito, o local, a bênção, né? E a fonte que é Deus e Pai. Aí nós entramos do 1, do 3 ao 14, e aí a gente viu que nesse trecho dessa macroperícope, nós temos as bênçãos que Paulo conseguiu enxergar de uma maneira muito clara da obra de Cristo. E essas bênçãos que nós temos em Cristo mostra também a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que, mostrando as bênçãos que nós temos em Cristo, que é aqui ao lado, né? A gente tem aqui Deus, né? Em Cristo, aquilo que temos em Cristo, as bênçãos espirituais, ele nos abençoa, nos escolhe, nos predestina, nos adota, nos redime, nos perdoa, se revela, une todos em Cristo, mostra o seu plano eterno, a herança e o selo que nós temos recebendo o Espírito Santo, que é a garantia até a redenção daqueles que pertencem a Deus. E toda essa obra aqui, segundo essa macroperícope, é para o louvor da glória de Deus, que é a forma como ele termina essa perícope, né? Deus nos escolhe em Cristo para a sua glória. Então, eu peguei aquele que pratica a ação e a finalidade última. O que está no meio deve produzir glória para Deus. Por isso que, às vezes, as pessoas falam assim, nós fomos criados para a glória de Deus. E ele fala assim, mas eu não encontro um versículo assim, na verdade tem, né? Mas, assim, eu não encontro muita coisa explicando isso. Mas, à medida que você estudar a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver que todo o plano de redenção, a vinda do Filho, o perdão, a adoção, toda a obra foi feita para a glória de Deus. A nossa vida deve ser para a glória de Deus. Mas tudo bem, fecha esse parêntese. Em termos de revisão, a gente poderia dizer que essa macroperícope aqui, ela fala das bênçãos espirituais que temos em Cristo. Agora, o que a gente percebe de diferente aqui? Paulo, ele não continua falando de bênçãos, ele muda de assunto. E a mudança de assunto entra numa oração. Ou seja, encerrou o assunto sobre as bênçãos que temos em Cristo e ele vai orar. Nossa maneira de enxergar seria a seguinte: por que Paulo não apenas continuou escrevendo? Por que ele parou para orar? Essa é uma pergunta importante para o leitor. Porque se eu estou escrevendo um livro, tá lá, estou escrevendo, eu quero concluir minha linha de raciocínio. Paulo poderia levar a sua linha de raciocínio do capítulo 1 até o final da carta apenas escrevendo. Mas ele para e coloca uma oração. Qual a razão dele orar? A oração diz respeito que ele pede para que nossa mente que receba iluminação do coração, para conhecer a esperança, a nossa esperança em Cristo, a nossa herança em Cristo e o poder que temos em Cristo como igreja. E ele dá um exemplo de como esse poder se manifestou ressuscitando Jesus dentre os mortos. A gente tem a síntese do fluxo, né? Deus em Cristo. Ele revela, ilumina. Através da oração, Paulo pede para que o coração seja iluminado, para que a gente conheça a esperança, a herança, o poder em Cristo. Esse poder ressuscitou Jesus dentre os mortos, levou ele à exaltação e está na posição acima de todos. Passa a ser cabeça de todas as coisas, cabeça do corpo, que é a igreja, que é a plenitude. A igreja que é a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, é como se, assim como Deus se revela em Cristo, Cristo se revela através da igreja. Então, a igreja passa a ser representante da plenitude, ou seja, através da igreja, do corpo de Cristo, a humanidade tem a chance de conhecer Deus em sua plenitude. Entendi que isso aqui faz parte de uma oração. Minha pergunta para vocês nesse momento:
Paulo iniciou falando das bênçãos, depois ele ora pedindo para que a gente conheça a esperança, a herança e o poder que nós temos em Cristo, e ele faz uma demonstração desse poder. Que relação há entre essas duas macroperícopes? Ou seja, por que Paulo ora? Parece o quê? Parece que a capacidade de entender provém de Deus. Parece, tá certo, né? Vamos lá. Parece que a capacidade de entender vem de Deus. Ou seja, não apenas de um esforço humano. Uhum. Tudo bem. Agora, o que a gente pode enxergar mais aqui? Eles tinham noção da sua herança em Cristo? Eles sabiam plenamente isso? Sabiam plenamente sobre a esperança. O que vocês acham? Ainda não tinha sido revelado aos corações. Exatamente, ou seja, complementando, né, o que o Ed falou, a impressão que dá é que se ele soubesse plenamente, essa oração não faria sentido. Só faz sentido porque eles ainda não tinham clareza plena da herança. Eles não tinham clareza da herança. Eles não tinham clareza. Não quer dizer que eles não estavam experimentando. É como a gente tem comentado aqui, que conhecer Cristo é para a vida toda e a eternidade. Eu estou crescendo no conhecimento dele. E Paulo quer que a gente chegue à plenitude disso. Olha aqui, a plenitude, né? A gente possa refletir Cristo em plenitude. E para chegar no nível de refletir Cristo em plenitude, eu preciso ter iluminação do conhecimento, esperança, herança e poder que Deus nos concedeu em Cristo. Aí entramos no 2. Fechou a macroperícope, abrimos outra. Paulo parece que muda de assunto. Encerrou a oração e agora ele vai falar de outra coisa depois de orar. Ele diz o seguinte: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, nos quais vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós estávamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos merecedores da ira. Ora, vejam só, Paulo me faz lembrar de que eu estava morto, em pecado, que eu seguia a presente ordem do mundo, que a minha carne me dominava através de desejos e pensamentos. E esse tipo de comportamento traz sobre mim o juízo de Deus. Então ele fala assim: lembrem-se que anteriormente vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. A ideia de aliás, vocês estavam mortos, ele faz eu lembrar que eu estava morto no meu delito e pecado, nos quais eu costumava viver. Tá? Então eu entendi que ele me faz lembrar da minha condição. Depois, ele fala sobre a misericórdia de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Então, ele me mostra o que Cristo fez por mim. E depois me mostra essa graça. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, ele me mostra o presente que recebemos de Deus. E vocês são obra de Deus, realizada em Cristo Jesus, para praticarem boas obras. Ou seja, Deus, no seu plano de salvação, quer que nos tornemos semelhante a Cristo, e as obras desse processo de santificação mostram que já havia sido proposto uma nova natureza, para que o meu comportamento refletisse o caráter de Cristo.
que eu tenho aqui? Lembro que na semana passada, a Jéssica falou, pastor, a impressão que eu tenho é que Paulo falou sobre o plano da salvação. Foi isso que você falou, né, Jéssica? É, Então, e de fato, ele me mostra como eu estava, ele me mostra o que Cristo fez, ele me mostra como é que eu recebo esse plano e diz que agora eu tenho que praticar boas obras, ou seja, o processo que faz com que a santidade de Deus se manifeste em nossa vida, praticando as boas obras. Tudo bem? Agora, vamos fazer uma breve recapitulação, só para saber se a nossa mente consegue segurar as informações que a gente já estudou até aqui. Primeiro, Paulo fala sobre o quê? Não na apresentação dele, na primeira macroperícope que a gente estudou. Bênçãos. Vamos colocar assim, só para facilitar, tá? As nossas bênçãos espirituais em Cristo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tá bom? sim. Logo em seguida, depois das bênçãos, o que ele faz? Ele pede para revelar. Certo. Oração. Tá. Então, Paulo fala das bênçãos e Paulo ora. A oração é para que Deus pudesse revelar para a gente a esperança, a herança e o poder. Depois de orar, ele fala para a gente, olha, o que aconteceu? Vocês estavam mortos. Eu posso chamar essa macroperícope de o plano da salvação? Sim. Tá? Vamos só para a gente reter na memória. Aqui, olha, essa macroperícope é da morte para a vida pela graça em Cristo. Tá, mas eu poderia colocar aqui o plano da salvação. Eu estava morto, Deus em Cristo ressuscitou, através da fé eu recebo esse dom, não por obras, para que eu reflita, ou seja, me santifique no sentido de que possa dar testemunho, através do meu comportamento, de que Cristo vive em mim. Então, plano da salvação, tudo bem? Sim. Ficou difícil? Não. Vamos lá. No número 1, Paulo fala sobre o quê? Bênçãos. As bênçãos espirituais. No número 2, Oração. oração. Ele ora para a iluminação do nosso entendimento. Só oração acho que vai ficar vago. Oração para a iluminação do nosso entendimento. Tá? Ou seja, iluminar a nossa mente. Então, primeiro bênção, oração para a iluminação do conhecimento. Oração para a revelação, né? Pode ser, fica até mais fácil. Oração para a revelação. Ou seja, Deus tirar o véu, né? Ou seja, me deixar clara a obra dele. Terceiro, depois dessa macroperícope, o que Paulo faz? Plano da salvação. Plano da salvação. O impacto desse texto aqui, por isso que eu falei, a Bíblia tem certos assuntos que eles trazem um impacto maior quando eu tenho uma memória na mente. Por exemplo, imagina que alguém vem e simplesmente te dá uma joia, uma corrente. Fala assim, olha, essa corrente aqui era da sua avó e é sua agora. E eu falo só isso. Agora, se eu falar assim, olha, essa corrente aqui, foi uma corrente que a sua avó usava e que era a joia favorita dela, e que ela disse que nunca daria essa joia para ninguém, senão para a pessoa mais especial da família. E aí você vai retendo informação. Quando eu chego com você e digo assim, olha, essa joia, que é a joia mais especial, mais querida, que ela só daria para a pessoa mais especial da sua família, ela disse que essa joia deveria ser entregue para você. O conhecimento retido que prepara você para aquele presente, ele te traz um impacto muito maior do que alguém chegar para você e dizer assim, olha, tá aqui essa corrente que te deram.
que a tua avó mandou dar. O plano da salvação, ele só tem impacto quando o Antigo Testamento está vivo na minha mente. Porque estar morto, separado de Deus, deve gerar em mim um desespero de alma. Porque não há como sair. É como se você estivesse dentro de um túnel, dentro de uma caverna, preso no mais profundo, sabe? Num lugar profundo embaixo da terra, cheio de animais perigosos, ou seja, um lugar de terror, um lugar assombrado, um lugar terrível. E aí, de repente, cai uma corda para você e para você sair desse lugar. Então, se eu tenho a ideia do Antigo Testamento e a situação, o que significa estar morto e o que significa ser escravo dos meus próprios desejos e pecados, que essa tentação está sempre na minha mente, que me perturba, que eu não quero pensar aquilo, e às vezes eu penso, que eu não quero fazer aquilo, e às vezes eu faço, e que tudo isso desagrada a Deus, e aí eu percebo que a minha natureza parece que ela tem coisas que vivem para desagradar a Deus, e eu estou tão decepcionado comigo mesmo de ter essa natureza que eu não queria ter, que eu não queria ser assim, que eu não queria pensar, e que isso produz a ira de Deus. Quando eu lembro de tudo isso, eu já fico num estado de desespero. Aí, quando eu entro na segunda parte do texto, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo, estando nós mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, isso não vem de vocês, é o dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Aí dá, sabe, aquele impacto. Você vai dizer, nossa, que alívio. Percebe que quando um pequeno trecho ele é impactante, quando a revelação que acompanha ele está clara em minha mente. Pela graça vocês são salvos, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Aí eu vejo a obra que Cristo fez, e aí eu já vi aqui a salvação. E aqui no finalzinho, no texto, ele irá dizer, pois vocês são criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, ou seja, uma criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazerem boas obras, as quais Deus preparou antes para que vocês as praticassem. E aí eu já vejo a consequência que é a transformação em minha vida. Esse pequeno trecho, essa pequena macroperícope, ela é um impacto, ela é o coração do plano da salvação na carta aos Efésios. Agora a gente vai entrar, então. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Alguma questão? Vamos entrar, então, num trecho que a gente vai estudar hoje. Como o trecho é um pouco longo, eu vou fazer a leitura, mas eu não vou fazer a síntese aqui, eu vou fazer apenas a síntese final, tá? Tá bom. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão. A partir de agora, eu quero que vocês percebam uma coisa importante. Nessa macroperícope que a gente vai estudar agora, você vai conseguir enxergar, é como se eu levasse você para enxergar o parto, o nascimento da igreja. Lembrem-se que eu preciso preparar vocês para o texto que a gente vai ler agora. Lembrem-se que Deus, ele prometeu a Abraão que alcançaria todos os povos da terra. Em Gênesis, capítulo 12. E nós estamos, a humanidade, a história, os anjos estão aguardando a manifestação plena do plano que Deus está executando. E ele começa com a vida de Abraão. De Abraão ele tem um filho, depois ele vai ter netos,
depois ele vai ter tribos, depois ele vai ter um pequeno povoado, depois ele vai ter uma nação. Chegamos na nação de Israel. Tá? Só que a promessa feita a Abraão é que Deus alcançaria todos os povos da terra. E nós não tínhamos clareza de como Deus ia executar esse plano para alcançar todos os povos da terra, porque isso não era claro. Se a promessa era para os gentios e a aliança era para os judeus, com os judeus, como é que Deus vai alcançar todos os povos da terra? Ninguém conseguia explicar isso. Então, essa questão que fica ecoando, como é que Deus vai pular de um povo com quem ele tem aliança para começar a alcançar povos que não têm aliança com ele, ninguém conseguia entender. Esse trecho da carta, nós vamos começar então a enxergar a transição do povo de Israel para todos os povos da terra. Nós vamos enxergar o nascimento da igreja como corpo de Cristo, aonde Deus agora não está ligado apenas a Israel. Deus está ligado com todos os habitantes da terra que creem nele como Abraão creu, porque a salvação é pela fé. Eu sei que a gente está na igreja, e como a gente já está acostumado o que é ser igreja, o que é novo nascimento, a gente nunca se pergunta isso. Mas, a partir de agora, nós vamos ter a explicação bíblica dessa transição entre povo de Israel e todos os povos da terra. E essa transição, aonde vai se expandir a todos os povos da terra, ela deve ser acompanhada também, como na lei de Moisés, de um povo que recebe conhecimento para servir a Deus. Por isso, eu tenho comentado com vocês que John Stott, ele enxerga que a carta de Paulo aos Efésios é a transição da antiga aliança com Israel para o reino de Deus entre todas as nações. Ou seja, é como se Deus estivesse criando uma nova sociedade. Deus agora não está trabalhando só com Israel, ele está construindo uma nova sociedade que a gente vai chamar de igreja. Um novo povo. Talvez se eu falar um novo povo, fique mais fácil de você compreender. Deus estava trabalhando só com Israel, agora ele vai trabalhar com um novo povo. E aonde esse povo vai estar? Ele vai estar em todos os lugares da terra, porque o reino de Deus se estabeleceu e está alcançando todas as nações, como a promessa que ele fez para Abraão. Nós vamos olhar e vamos acompanhar a transição e o nascimento desse novo povo. Diz então o versículo 11: portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados de incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, lembrem-se que vocês não eram povo de Israel, vocês pertenciam aos gentios. Vocês eram um povo que não tinha circuncisão, vocês eram um povo sem aliança. Só que ele faz uma questão interessante aqui: por aqueles que são chamados circuncisão feita no corpo. Ou seja, esses que são chamados circuncisão feita no corpo são os judeus. Eles tinham a aliança, e a marca da aliança, a circuncisão como marca dessa aliança. Naquela época em que Deus estava trabalhando apenas com Israel, vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês eram estrangeiros contra as alianças da promessa, vocês estavam sem esperança, vocês estavam sem Deus no mundo. Por quê? Porque Deus estava trabalhando com Israel. Mas agora, olha aqui a mudança, a gente está enxergando o nascimento da nova sociedade, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, vocês que antes estavam lá no poço de escuridão e de trevas, né, foram aproximados mediante o sangue de Jesus, pois ele é a nossa paz. Quando ele diz a nossa paz, é que todos aqueles que estão fora da aliança são inimigos de Deus por causa de uma natureza pecaminosa que os governa. Pois ele é a nossa paz, Cristo,
o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro de inimizade. Veja que eram dois povos, os que conhecem a Deus e têm aliança com ele, e os que não conhecem a Deus e não têm aliança com ele. Haviam dois tipos de povos na terra. Só que agora, em Cristo Jesus, ele destrói a inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Ou seja, agora já não é necessário mais os ritos para se relacionar com Deus, como acontecia em Israel, né? Porque em Cristo já não será dessa forma. O objetivo de Cristo era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Quem que é dos dois? O judeu e o gentio. Então, Deus pegou o judeu e Deus pega os gentios e ele vai agora derramar o seu sangue para justificar tanto os judeus quanto os gentios. E fazer dos dois um novo homem. É por isso que eu falo, agora existe um novo povo, um novo Israel de Deus, cuja obra de Cristo produz paz, ou seja, eles já estão reconciliados com Deus. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, agora, tanto judeus como gentios, já não há inimizade entre eles. Também entre os judeus, gentios e Deus, através de Cristo, também destruiu a inimizade. Ele é a nossa paz. Ele veio e anunciou paz a vocês que estão perto. Ou seja, Cristo veio e o próprio Deus começa a sua obra anunciando paz ou reconciliação para o povo judeu, aqueles que estão perto, que eram o povo da aliança. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Desculpa, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, nesse caso, os gentios, são os povos que não conhecem a Deus. Então, Deus anuncia agora, em Cristo, paz para quem está longe e também paz para quem está perto. Então, existe reconciliação para judeus e existe reconciliação para gentios que não faziam parte da aliança. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Qual que é a ideia? A ideia é que vocês que agora, que antes eram estrangeiros, que antes não tinham a circuncisão no corpo, vocês agora, em Cristo, já não são mais estrangeiros. Vocês não são mais forasteiros. Vocês são agora cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu quero que você perceba agora, a gente está acompanhando o parto, o nascimento da igreja. Porque a igreja agora, em Cristo, ela começa a fazer parte do corpo ligado a Cristo. Só que não é a igreja ligada a Cristo, Israel ligado a Cristo. Deus vai, em Cristo, unir judeus e gentios e, em Cristo, criar um novo povo para ele. E esse povo vai ser edificado sobre o fundamento dos apóstolos. A partir da obra de Cristo, Paulo nos diz que, e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, para um e para outro, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Agora, esse novo povo, que não é dois povos, os judeus e os gentios, agora são os salvos, agora são os santos em Cristo, que formaram um só povo, eles vão crescer juntos, e eles vão se ajustar juntos, porque eles são agora movidos pelo próprio Deus, pelo mesmo Espírito, para se tornar um santuário santo. Nele vocês foram também, estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Percebe que agora não é Israel e não é gentios. Agora o Espírito de Deus vai estar sobre todo aquele que verdadeiramente crer no Senhor Jesus Cristo e que recebe salvação, e vai fazer deles um único povo chamado povo de Deus, família de Deus. E como é que essa união vai acontecer? Vai acontecer porque o próprio Espírito de Deus vai atuar nesse processo de união e nós vamos fazer parte de um só corpo. Então, em síntese, a nossa condição, a obra
de Deus em Cristo, o acesso ao Pai, nossa nova identidade. Vocês já não são forasteiros, nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Certo? Em síntese, nós éramos gentios, estávamos sem Cristo, estávamos separados de Israel, estávamos sem esperança, mas agora, só lembrando aqui o estado que estávamos, por isso que a mentalidade do Antigo Testamento aqui faz com que esse texto faça um sentido traga um sentido muito importante para que eu saiba explicar o que aconteceu da transição de Israel para a fase de ser corpo, igreja e membro da família de Deus. Foi o sangue que nos aproximou, nele temos paz, destruiu a inimizade entre judeus e gentios, reconciliou os dois com o Pai, né? Temos acesso ao Pai, passamos a ser concidadão dos santos, ou seja, temos uma cidadania do céu, cidadão dos santos, judeus e gentios, membros da mesma família, agora edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, para anunciar, né? Em Cristo, que é a pedra angular, né? Nos tornamos um santuário santo no Senhor, à medida que vivemos e nos movemos pelo mesmo Espírito, morada de Deus. Ok? Então, uma pausa aqui. Muitas pessoas questionam assim, nossa, pastor, o que é ser igreja? Porque o nosso conceito de igreja é sair de casa, ir para um lugar onde existe um templo e ali cantar alguns louvores e voltar para casa. Então, eu estou numa igreja, né? Certo? Mas o conceito de igreja é muito maior que isso. E quando a gente chegar no final da carta aos Efésios, você vai entender a igreja, a importância da igreja e de fazer parte de uma igreja. Só que o seu comportamento como cristão vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Porque agora você vai entender o que é ser um cidadão do reino de Deus. Existe obrigação, existe leis, existe obra a ser feita. E aí a gente acostumou num processo assim. Aí eu vou para a igreja, recebo, a pregação falou comigo hoje. Hoje a pregação não falou comigo. Hoje eu acho que o fulano não orou muito. Olha, eu acho que a mensagem foi fraca. A gente vai para a igreja muito mais para ser crítico da igreja do que um cidadão do reino de Deus. Porque a igreja local faz sentido quando eu sou um cidadão do reino de Deus. E para entender o que é essa cidadania do reino de Deus, eu preciso estudar essa carta e compreender como é que Deus enxerga a igreja, a obra do Senhor, tá? Não acabou nessa perícope. Na verdade, eu estou mostrando para vocês o nascimento e a gente vai estender um pouco mais essa compreensão. Quero te tirar alguma dúvida, caso haja até aqui, para a gente prosseguir. Essa perícope, eu separei ela, mas ela está dentro de uma macro perícope ainda maior. O assunto igreja não acabou aqui, o nascimento. A gente vai prosseguir, você vai expandir a tua compreensão. Eu vou dar só essa pequena pausa para tirar alguma dúvida, caso haja. Pois não, irmã Rose, pode falar. Eu estou lendo aqui no 3 e fala assim, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Era porque os gentios não conheciam a Deus de maneira nenhuma? É porque eu vou entrar agora nesse versículo agora, porque como não acabou o assunto, a gente vai entrar no 3, mas eu já vou anteceder para você, antecipar. É que Paulo vai dizer o seguinte, ninguém entendia
como nós íamos sair de Israel para ser povo de Deus, alcançar os habitantes da terra. E aí Paulo está dizendo agora para os gentios, olha, eu estou preso por causa de vocês. Porque eu sou judeu. Poderia guardar essa mensagem para o povo judeu, vou ficar aqui na minha, cuidando da minha, do meu povo. Aí ele fala, mas eu vim anunciar para vocês que vocês têm chance e que vocês fazem parte da família de Deus. E porque eu estou pregando para vocês, que são gentios, eu estou preso. Essa carta, ele está preso quando escreve. Mas eu vou explicar melhor logo em seguida. Alguma dúvida até aqui? Vamos fazer uma breve revisão, só para você percebendo como as peças vão se encaixar dentro da nossa cabeça. Primeiro, Paulo fala sobre o quê? As bênçãos. As bênçãos. Depois, o que ele faz? A oração pela revelação. Oração pela revelação, para que a gente entenda a nossa herança, a esperança, o poder. Depois de orar, o que ele faz? O plano da salvação. Ele elucida o plano da salvação. Como é que Deus nos salvou? Depois desse plano de salvação, ele iniciou uma explicação para a gente entender agora o que acontece depois da salvação. Você concorda comigo? Ou seja, o que é ser igreja? O que é, de fato, fazer parte da família de Deus? Porque eu fui salvo pela graça. Então, agora, o que acontece depois da salvação? Eu preciso entender o que é ser igreja. Só que ele não quis dizer assim, olha, vocês vão acordar domingo de manhã, vão para a igreja, voltam, e depois continuam a sua vida de pecado, continua trabalhando sem se preocupar com a obra de Deus. Deus quer que você acorde de manhã, vá para a igreja, volte e depois esqueça dele, só lembre dele no próximo domingo. Não é isso. Só que ele quer que você entenda o que é ser igreja. E aí nós vamos entender o que é ser igreja. Primeiro, a gente já conseguiu enxergar que o nosso coração até aqui, o meu pelo menos, e eu espero que também o de vocês, é cheio de gratidão. Porque olha, a salvação já era difícil para alcançar os homens. Mas se Deus começou a aliança com Abraão e fez aliança, e essa aliança poderia ter ficado entre os judeus, irmãos, poderia ter ficado entre os judeus. Eles têm a aliança. Paulo vai falar isso, Romanos, Efésios, quando você estudar. Deus começou com eles. Começou com Abraão, por Abraão, a descendência de Abraão. E agora ele concedeu essa esperança aos gentios. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Que lindo, que glorioso, que festa é saber que a salvação de Deus nos alcançou. Ou seja, a igreja, Paulo, depois de mostrar o plano da salvação, ele nos mostra agora como a igreja está nascendo, como nós como igreja fomos alcançados e como ele resolveu o problema entre judeus e gentios. Tudo bem até aqui? Sim. Tá, vamos prosseguir então. Já estão, né, com a minha tela? Sim. Entramos no 3 agora, tá? Veja que nós ainda estamos falando da igreja. Ele só introduziu o assunto. Porque às vezes a gente pensa, passou do capítulo 2 para o 3, mudou de assunto. Não, o que governa o assunto é a perícope, que é o bloco onde está falando o mesmo assunto. Tudo certo, vamos continuar aqui. Já estão, né, com a tela? Amém. Um só povo, um só corpo. Observa como ele vai ampliar o conceito de igreja. Por essa razão, eu, Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Eu já entendi que ele está preso porque ele saiu para anunciar para os gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Ele tem a responsabilidade de anunciar o evangelho para os gentios.
Paulo é o precursor para o anúncio do evangelho para os gentios. Jesus também prega aos gentios, em lugares gentios, mas a prioridade principal era o povo judeu. Mas agora Paulo, ele sai dentre... ele nasce como um apóstolo fora do tempo, e o povo que ele é direcionado é para os gentios. E ele fala, olha, eu estou preso por causa de vocês, e ele fala, vocês já devem ter ouvido falar da responsabilidade que eu tenho. Já pensou Paulo começar um trabalho com pessoas que nunca ouviram falar de Deus? Os judeus já trazem isso por herança. Agora ele vai falar para um povo que nunca ouviu falar de Deus. Isto é, aqui vai entrar a palavra mistério. E aí eu vou explicar para vocês o que isso quer dizer. Não é aquela aquela mensagem que a pessoa está na igreja e fala assim, irmão, isso é mistério, né? Não é isso. Esse mistério de Efésios é revelado. E a gente vai entender o que é a palavra mistério em Efésios. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, ou seja, Deus revelou para ele como ele estava fazendo para unir judeus e gentios e construir uma nova sociedade chamada igreja. Como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao vocês lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. E aí a minha mente começa a dizer, que mistério é esse? Que mistério é esse? Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer? Está dizendo, olha, irmãos, ninguém sabia como Deus ia alcançar os povos da terra. E como ninguém sabia, isso era um grande mistério. Como é que Deus vai cumprir o propósito dele de alcançar todos os povos, as famílias da terra, abençoar todas as famílias da terra em Abraão? Será que Deus vai matar todos os estrangeiros e vai sobrar só Israel, e Deus vai multiplicar Israel a ponto que Israel crescesse e dominasse todo mundo, e aí, então, agora, Deus é o Deus de Israel? Ninguém sabia como ia acontecer para que estrangeiros, gentios, povos pagãos, todas as nações pudessem ter chance de conhecer o Deus de Israel. Então, esse mistério é que ninguém não tinha essa resposta. Só que ele diz que agora, nesse momento, esse mistério de como Deus ia alcançar os povos da terra, como é que ele ia unir judeus e gentios, foi revelado. Esse mistério, que é unir judeus e gentios e salvar pessoas de todos os povos, tribos e línguas, isso era um mistério, foi revelado. Não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. As pessoas não sabiam. Outras gerações não sabiam como Deus ia criar uma nova sociedade. Não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações como Deus ia alcançar pessoas de todos os povos da terra. É esse o mistério, tá? Que foi revelado pelo Espírito Santo agora. Os santos apóstolos e profetas de Deus. Bom, significando que mediante o Evangelho, ou seja, mediante agora a mensagem de boa notícia, os gentios são co-herdeiros com Israel. Olha como ele está novamente dizendo, eles vão fazer parte de um só corpo. Eles são co-herdeiros com Israel, eles fazem parte do mesmo, são partes do mesmo corpo, são herdeiros da mesma promessa, participantes dessa promessa em Cristo Jesus. Desse evangelho, ou dessa boa notícia de anunciar salvação para todos os povos, desse evangelho, dessa mensagem de salvação para todos os povos, eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus. Ou seja, Deus capacitou ele para anunciar salvação para aqueles que não pertenciam a Israel. A mim concedida pela operação do seu poder. Ele recebeu revelação e ele recebeu capacidade para pregar. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, veja que ele é agora o ministro para anunciar aos não-judeus as insondáveis riquezas que temos em Cristo, de acordo com o eterno plano que ele realizou,
em Cristo Jesus. Deus realizou um plano eterno em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem agora nós temos livre acesso com confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois elas são uma glória para vocês. Ainda estamos dentro do processo de uma perícope única, onde mostra uma macro perícope única, em que ela mostra o nascimento da igreja, a união entre judeus e gentios, a gente fazendo parte das promessas que foram dadas ao povo de Israel, sendo co-herdeiros e membros do mesmo corpo, da mesma família. Vamos aqui a um breve resumo. Paulo, prisioneiro de Cristo. A razão da prisão que ele menciona é porque ele foi separado para levar as boas novas. E que boas novas? Essas boas novas eram um mistério que ninguém conseguia entender. Como é que Deus ia alcançar todos os povos da terra e como ele ia unir judeus e gentios. Esse mistério foi revelado porque Cristo agora pagou o preço para que tanto judeus e gentios se tornassem um com ele, fazendo parte da mesma família, recebendo o mesmo Espírito. E esse dom para poder anunciar aos gentios que estavam em trevas, que não conheciam a Deus, que serviam a outros deuses, esse mistério aconteceu com a capacitação de Paulo, tanto na revelação, como também em poder para poder anunciar. Eu recebo capacidade, ou seja, compreensão da mensagem, mas eu também recebo ousadia. Ele recebeu também dom de fé. Ele atuou como um apóstolo. E ele diz que isso tudo foi um dom dado a Deus para ele cumprir essa missão. E isso tudo fazia parte do eterno plano de Deus. A pessoa fala assim, mas por que Deus quis alcançar os gentios? Tudo isso, desde o início, fazia parte do plano de Deus, alcançar todos os povos da terra. E por isso ele entregou a promessa a Abraão. Só que Paulo está preso. E como ele está preso, o que ele pede? Não desanime por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois elas são uma glória para vocês. Imagina que Paulo começa agora a pregar o evangelho em todas as cidades. Ele pregou praticamente quase que em todo mundo conhecido da época dele. Igrejas já estavam implantadas no momento dessa prisão, né? Porque depois dessa prisão ele vai ser solto por um pequeno período e depois ele vai ser novamente preso e decapitado. Então, esse aqui é um período de fase final do ministério dele. Só que imagina só, eu prego que um Deus de salvação, eu prego um Deus que cura, eu sou usado por Deus para curar. Paulo tem uma mensagem poderosa que liberta as pessoas. E, de repente, agora eu vejo esse cara preso. É como se a mensagem dele tivesse perdido a força. E aí as pessoas estão meio que desanimando com ele. E aí ele fala assim, olha, observem comigo, né? Eu estou preso por causa de vocês, mas a minha prisão não deve gerar um desânimo em vocês. Ao contrário, vocês devem se gloriar, porque alguém saiu de dentro de Israel para ir pregar a mensagem de luz e de vida para vocês. Então, ele pede que o sofrimento dele não seja uma razão de tristeza, mas que seja uma razão deles se gloriarem, dizendo, nossa, Paulo pagou um preço muito alto para que nós tivéssemos a mensagem da salvação, para que nós fôssemos alcançados, para que a gente recebesse essa mensagem de vida. Vou fechar aqui, porque a gente ainda vai dar prosseguimento, só para tirar dúvidas novamente e a gente prosseguir. Certo? Estamos acompanhando o parto da igreja, né?
E para acompanhar o parto da igreja, significa dizer sair de dentro de Israel para alcançar todos os povos da terra. Então, o Espírito, a ação do Espírito sai de dentro de Israel para alcançar todos os povos da terra. Para isso, tem que resolver o problema entre judeus e gentios, e Paulo agora está anunciando a salvação para eles. Dúvidas até aqui? Bem explicado. Pastor, como Pablo entendeu que era mesmo o que ele tinha que fazer? Como chegou a esse entendimento? Porque o que ele fez foi muito grande, né? Aos olhos se trata da salvação, né, dos gentios. Como ele conseguiu entender a totalidade para poder executar aquilo? Ele diz assim: tornei-me ministro do evangelho. Como é que ele diz? Ele diz: tornei-me ministro deste evangelho pelo dom da graça de Deus a mim concedida. Pelo dom da graça de Deus a mim concedida, mediante a operação do seu poder. Tornei-me ministro deste evangelho pelo dom da graça de Deus a mim concedida, pela manifestação do seu poder. E ele diz: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, tudo o que Paulo está falando é que foi revelado essa capacidade, tanto da mensagem, porque ele é o escritor mais profundo do Novo Testamento, o maior número de livros do Novo Testamento é dele. Ele recebeu de Deus este dom. Ele fala assim: um dom que eu recebi, essa capacidade que recebi, então foi recebido de Deus para anunciar aos gentios. Qual seria o verso? Oi? Qual seria o versículo? Capítulo 2, verso... Capítulo 2, vou ver aqui. Capítulo 3, versículo 7. Deste evangelho, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Aí ele segue falando como é que aconteceu isso, tá? Que foi um dom recebido da parte de Deus para anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E aí ele para poder explicar isso, ainda não acabou. Ele vai falar mais sobre isso. Logo em seguida eu vou dar continuidade. No 3, ainda dentro do 3. Ele recebeu essa capacidade, não que fosse, mas porque Paulo era estudado, não, porque Paulo era inteligente. Não é isso. Ele fala que foi pela graça, um dom que Deus concedeu a ele para anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Foi E por uma isso revelação. é isso. E por isso é que ele está preso. Mais alguma questão ou pergunta? Pastor, alguma vez perguntaram para você por que Deus escolheu Israel? Olha, nunca me perguntaram isso, mas é que acontece um fator que não existe, uma explicação simples, né? Por exemplo, assim, para a gente. Existem coisas na Bíblia que é difícil de entender. Como é que Cristo tem uma natureza 100% divina e 100% humana? Como é que Deus é um e ao mesmo tempo é três? E existe também uma grande questão, que é a questão: o homem tem liberdade ou Deus predestina? Quando você estuda com mais profundidade, a Bíblia mostra que acontece os dois. Deus te escolhe e você escolhe Deus. Como é que isso faz sentido na nossa mente?
nós não conseguimos explicar, mas é nítido. Assim como eu não consigo explicar o que é ser 100% humano e ser 100% Deus. Assim como eu não consigo explicar como é que é 3 e como é que 3 é 1. Eu consigo ter uma noção, mas eu não consigo explicar profundamente. Porque nós estamos lidando com um plano que não é apenas material, e não se limita ao nosso conhecimento humano, é o conhecimento de Deus divino revelado. Tá, por que Deus escolheu Israel, né? A questão é que você vai ver que não é que Deus bem escolheu Israel. Me parece que aconteceu uma coisa. Deus escolheu Abraão e Abraão escolheu Deus. Então, não foi Israel, não é uma nação em si. É que Deus encontrou, assim como ele encontrou Noé, um homem justo no meio de uma geração injusta, ele encontrou no coração de Abraão um homem que acreditava de uma fé diferente. E o relacionamento entre ele e Abraão cresceu. Essa promessa ele estabelece através de Abraão, mas no final tinha que começar por algum lugar. Agora você fala, mas por que começou lá? Um exemplo. O próprio texto de Efésios, você vai perceber muito isso. Ele vai dizer o seguinte, ele diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano. Não, nele tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, o que a gente vai entender em Efésios? Deus tem o plano e Deus executa planos segundo o propósito de sua vontade. Agora, se Deus tem um plano e ele executa segundo o propósito da sua vontade, ele não deixa claro os motivos. Eu só sei que foi a vontade de Deus dessa forma. Foi plano de Deus que fosse assim. A minha limitação vai só até aí. Então, por que Israel? Porque foi vontade e plano do Senhor. Agora, Márcio, eu enxergo que aconteceu na vida de Abraão, de que Abraão se tornou um homem de Deus mediante a fé, e esse relacionamento fez com que Deus provasse a sua fé a ponto de também fazer uma aliança de redenção através da vida deles. Por que Abraão e não Pedro? Por que Abraão e não, sei lá, João? Porque propósito de sua vontade. Aí eu só consigo ir até aí. Deus tem um plano e ele executa esse plano segundo o seu próprio querer, sua própria vontade. Tem coisas que a gente não consegue alcançar, né? Aí precisa se render. Mais alguma coisa? Então, vamos lá, para a gente terminar essa macroperícope aqui, para a gente fechar esse assunto. Desculpa, hoje era um pouquinho mais longa, e estudar ela pela metade quebra todo o raciocínio, então eu preciso ir com vocês até o final dela. Novamente aqui. A gente foi até aqui o 13, né? Livre acesso a Deus em confiança pela fé nele, portanto, você já não desanime por isso, ok. Agora a gente vai aqui, do 3:14 até o 21, tá? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Agora, novamente, Paulo vai orar. Eu não quero que você esqueça que havia um motivo para ele orar naquele começo. E a gente tem que enxergar o motivo da oração agora. Por essa razão, isso aqui já nos diz alguma coisa. Ele falou alguma coisa anteriormente e agora ele está dizendo que a oração é por essa razão. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender. Novamente aqui, compreender. Existem coisas que parece que nós não estamos compreendendo.
ou o ouvinte, o leitor da carta, não estava compreendendo. E compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. A ele seja a glória. Olha só, o plano de tudo. Deus executou um plano para salvar todos os habitantes da terra, enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, o derramamento do seu sangue para nos redimir dos nossos pecados, nos concedendo o Espírito e agora nos unindo como um só povo, como uma só sociedade em Cristo Jesus. Tudo isso seja para a glória de Deus, em Cristo, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Então, ele se ajoelha diante do Pai, pedindo para que nós fôssemos fortalecidos no íntimo do nosso ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no nosso coração e sejamos arraigados e alicerçados em amor e compreender a dimensão do amor de Cristo que excede todo entendimento e a finalidade última, a glória de Deus. Fechamos essa perícope. Pai, a quem ele ora, a quem ele se coloca de joelho, pede para que sejamos fortalecidos no íntimo pelo seu Espírito, para que Cristo habite em nós e que possamos permanecer firmes no seu amor, para compreender novamente o amor, a plenitude de Deus, para fazer mais para a glória de Deus. Poder para fazer mais e a glória para sempre. Vocês estavam com a minha tela? Estão, né? Ok, tá bom. Fechamos essa macro perícope sobre a igreja. Qual que é a ideia principal aqui que a gente tem? A gente tem a ideia de que o mistério de Deus foi revelado, o plano de Deus foi revelado, de alcançar todos os habitantes da terra. Paulo foi separado como um ministro para alcançar os gentios, entregar essa mensagem de salvação, e ele vai terminar essa macro perícope orando, pedindo, e a oração dele, eu peço para que vocês, por essa razão, ajoelhem-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, no céu e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas, observa como nós já falamos de gloriosa herança, a grandeza, lá nas bênçãos espirituais no início, e ele novamente tenta mostrar que ele enxerga coisas tão grandes, gloriosas riquezas. Cristo nos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Qual que é a razão? Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Para que, estando arraigados e alicerçados, ele usou duas palavras aqui, arraigados. Você sabe que uma planta, para ela crescer, à medida que ela cresce para cima, a raiz tem que ter sustentação. Então, a raiz que vai ficando cada vez mais funda, mais funda, mais funda, mais funda, mais funda, mais funda, essa raiz ela está arraigada. Então, ele usou a ideia de estar arraigado, mas ele usou a ideia junto, alicerçado. Ou seja, toda construção para cima precisa de um nível de construção para baixo, que a gente chama de alicerce. Para que, estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Aqui tem um parênteses interessante, porque nós não sabemos com clareza
se de fato essa largura, altura e profundidade, ele estava falando do amor. Porque ele dá uma pausa aqui. A frase fica sem o objeto, para que vocês conheçam a largura, a altura, a profundidade. E aí ele colocou "e", ou seja, é uma frase aditiva. Eu quero que vocês conheçam o Pedro e o Manuel. Eu quero que vocês conheçam a Maria e o seu filho. Então, quando ele vai seguir falando do amor de Cristo, o que ele queria que a gente conhecesse, quando ele fala a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, ficou sem objeto direto. Em português fala objeto direto, né? Eu não sei em espanhol. Que é quem come, come alguma coisa. Quem bebe, bebe alguma coisa. Então, numa frase, o objeto direto é que vai responder isso, né? Então, Paulo quer que a gente conheça a largura, a altura e a profundidade. E aí você quer que ele diga do quê? Só que ele não diz do quê. Ele pula, ele coloca uma frase aditiva. E o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Alguns teólogos apontam que, quando ele fala que ele quer que a gente conheça a largura, a altura, o comprimento e a profundidade, nos parece que ele está fazendo menção ao plano de Deus e a sua graça. Ou seja, ele não vinha explicando o plano da salvação, como é que os judeus e os gentios se uniram em um só corpo, como é que tudo isso virou uma nova sociedade em Cristo Jesus. Ele quer que a gente entenda isso, todo o comprimento, todo esse projeto de Deus, a sua graça, e aí ele fala, e o amor de Deus que excede todo entendimento. Mas tem outros teólogos que acreditam que ele está falando ainda do amor de Deus. Quer seja de uma forma ou de outra, isso não vai mudar nada para a gente. Ou seja, ele quer que a gente tenha conhecimento mais profundo do amor de Deus e a obra dele através da igreja. Tá certo? Bom, já tive agora uma visão panorâmica da igreja e Paulo fecha com uma oração. Como é que a gente pode agora unir essas peças do quebra-cabeça? Vamos lá, fazer uma pequena revisão geral para a gente já estar apontando para a nossa conclusão. Paulo começou falando sobre o quê? No capítulo 1. Todas as bênçãos. Paulo começou falando das bênçãos espirituais. E eu queria que a sua mente agora tentasse lembrar de algumas. Não precisa só nem falar. Bênçãos espirituais. Redenção, nos tornamos filhos, perdão, o seu amor, sua graça, todos os recursos necessários. E parece que a gente não está enxergando o que a gente tem. Então, ele vai orar pedindo, Deus, ilumina o coração deles, para que eles conheçam a esperança, a herança e o poder. Depois de orar para que a gente conheça isso, ele diz assim, agora lembrem-se, olhem para o passado de vocês. Vocês estavam perdidos. E aí ele vai mostrar o quê? A salvação. O plano da salvação. No capítulo 2, ainda no finalzinho, depois de terminar o plano da salvação, ele vai dizer assim, olha agora, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu na história. Como é que Deus uniu judeus e gentios. E ele começa dizendo, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados de incircuncisão, amor, a Juju, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam separados de Israel, eram estrangeiros contra as alianças da promessa, estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Então, ele nos faz lembrar disso, do nosso estado. Depois, ele mostra o que aconteceu em Cristo Jesus, o que ele fez para nos unir e como ele nos uniu. No texto, naquela parte do texto em que ele diz assim,
Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a inimizade, a barreira e a inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, estabelecendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz. A gente está observando agora como Deus uniu judeus e gentios para que eles pudessem se tornar um e a gente virar um só corpo. E ele fala agora, se tratando da gente, né? Vocês já não são mais estrangeiros, vocês não são mais forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mostrando que agora estamos um só. E depois de mostrar toda essa obra de nascimento de um único povo que nasceu, ele vai orar. E na oração dele, ele vai pedir. Por essa razão, eu vou me ajoelhar diante de Deus, do qual recebe o nome toda a família dos céus e na terra, e para que vocês, ele fala assim, conheçam as suas gloriosas riquezas, né? Que ele diz assim, como é que ele fala? Alguém tem aí? Capítulo 3. A oração dele, final do capítulo 3. Afinal, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. 3:14, do qual recebe o nome toda a família, Nos céus e na terra. na terra. Pode continuar. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo de seu ser com poder, por meio de seu Espírito. Ok, até aqui. Então, observe que depois de falar sobre a igreja, ele ora também para que, novamente falando, para que a gente conheça as suas gloriosas riquezas que nós temos em Cristo Jesus, com a finalidade de que isso nos fortaleça. Mas esse fortalecimento de conhecer toda essa obra de Deus, de entender como Deus fez e o que ele está fazendo, esse fortalecimento aconteça no íntimo do nosso ser, com poder, e que seja uma ação executada pelo seu Espírito. Qual que é a finalidade? Para que Cristo habite em nossos corações por meio da fé e a gente seja arraigado, edificado em amor. Pastor, quais seriam essas gloriosas riquezas? Essas gloriosas riquezas, parece que ele ainda está citando o que ele falou no 1. A todas as bênçãos? Exatamente, gloriosas riquezas que nós temos. O que nós temos? Nós nos tornamos filhos, nós somos herdeiros com Cristo, nós somos membros do mesmo corpo, nós recebemos bênçãos espirituais de sermos selados pelo seu Espírito até o dia da redenção. Então, e eu acredito que Paulo o objetivo dele não era listar todas as bênçãos, porque essas que estão aí são apenas algumas de todas que temos em Cristo. A gente se torna em Cristo um corpo com Ele. Isso é muito grande, a nossa mente não consegue absorver. Tá? E aí ele ora, então, para que a gente seja fortalecido no íntimo do nosso ser com poder. E qual que é a finalidade desse plano e dessa obra até aqui? O finalzinho nos diz, como a carta aos Efésios está sempre sinalizando. Aquele que é poderoso para fazer, olha só como ele vai terminar, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por quantas gerações? Por todas as gerações. Ou seja, todo esse plano, toda essa história deve subir aos céus como glória a Deus, como gratidão, como
adoração, como exaltação. Cada vez que eu conheço a obra dele, que eu enxergo que nada falhou, que o plano dele se cumpriu, que a igreja nasceu e que eu hoje posso olhar igrejas espalhadas por todos os lugares do mundo, missionários, pessoas espalhadas, a família da fé se expandindo, como ele mesmo havia falado, eu posso olhar para o céu e dizer, glória ao teu nome, porque o Senhor disse, o Senhor cumpriu. O Senhor falou a Abraão que abençoaria todas as famílias da terra, e eu sou testemunha de que a tua palavra não caiu por terra. Posso contemplar com os meus olhos que os verdadeiros cristãos estão espalhados por todos os lugares do mundo. E, embora a igreja esteja nas mãos de homens pecadores, os verdadeiros cristãos não deixam de nascer e não deixam de ser cuidados pelo teu Espírito, não importa onde estejam. Nada pode parar, nada pode impedir, porque, como ele diz lá aos Romanos, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa ou qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos irmãos espalhados em todos os lugares e em todos os níveis da sociedade. Você vai encontrar homens de Deus como empresário, você vai encontrar homens de Deus como professores, como médicos, como advogados, como gari, como moradores de rua. Você vai encontrar em todos os níveis, até dentro de favelas, dentro de lugares dos lugares mais improváveis. O Espírito tem sustentado essas pessoas até aquele grande dia. Não falhou a palavra de Deus até aqui. Correto? Melhorou a compreensão de Efésios? Bastante. Pastor, então, o conceito de igreja, significado da igreja, seria a mais grande expressão da adoração pelo que Jesus fez por nós? Eu diria que a expressão que melhor representaria a igreja seria que é a união de todos aqueles que foram verdadeiramente justificados por Cristo. A verdadeira igreja, ela não está ela é visível e ao mesmo tempo invisível. A verdadeira igreja é o número de verdadeiros cristãos que existe em cada congregação. Porque quando você está numa igreja, que a gente chama igreja hoje, na verdade você está num lugar onde os cristãos congregam, eles se ajuntam. Só que lá existe o joio, existe o trigo. A verdadeira igreja é o trigo. Existe um pouco de trigo nessa congregação, um pouco de trigo nessa, 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 um pouco de trigo nessa. Vai dizer, nossa, aquela igreja lá, eu acho que ela está totalmente errada. Nós não temos capacidade para julgar, porque lá pode ter um trigo. Um dia, eu comentando com vocês, eu não sei se vocês lembram, que depois que a gente chegar no final, você vai perceber que os verdadeiros cristãos, eles estão dentro da congregação para ajudar os verdadeiros cristãos a crescerem e se edificarem. É muito mais uma missão do que um propósito pessoal. Eu vou para uma igreja para eu me sentir bem. Não é para você se sentir bem. Você vai para servir. E só faz sentido servir se houver necessidade. Porque na igreja de Cristo é assim, nós fomos criados para serviço. Agora a gente vai entrar na fase 2, que é a fase da transformação do que deve acontecer na vida dos verdadeiros cristãos, na carta aos Efésios. Então é assim, eu devo ir para a igreja para servir. Então eu tenho que servir com um abraço, com uma palavra,
Eu tenho que sair de casa, às vezes, e orar, Senhor, quem na igreja hoje precisa, eu posso, coloca uma pessoa para ficar do lado, para mim dar uma palavra de apoio, de força. Isso é edificação, sabe? Ou seja, eu estou servindo o meu irmão. Aí eu vejo um irmão lá que está precisando de alguma coisa e que eu acho que eu posso demonstrar o amor de Cristo naquela situação. Eu me aproximo e sirvo. Isso é edificar. Esse é o papel. Agora, o que aconteceu? Aconteceu uma reversão no processo do significado da igreja. A reversão é o seguinte, cada um procura uma igreja onde ele possa ser servido. Onde você se agrade da palavra, onde você não precise servir, onde as pessoas te sirvam. Vão servir teu filho, vão servir você, usufruir do que eles podem fazer por você. Então, hoje, nas congregações, as novas pessoas, elas se tornaram telespectadores de culto. Não é culpa diretamente delas. Eu acredito que hoje está sendo culpa da falta de compreensão do que é ser igreja. E, às vezes, as pessoas, por não compreenderem, elas acabam incentivando. Irmão, venha para a igreja, venha assistir o culto. Esse não é o melhor caminho, porque se ela achar que a igreja é vir para assistir o culto, ela não entendeu a igreja. E aí eu tô incentivando ela a ser um frequentador. Igreja é assim. Daqui a pouco a gente vai falar para frente e você vai perceber. Ele vai dizer assim, no 4 lá, só para dar um spoiler, né, do que vai acontecer. Em Cristo, há um só Deus, há um só corpo, um só Espírito, há uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos. Agora vai entrar a parte importante. Por meio de todos e em todos. Olha que forte. Há um só, ele está em todos, age por meio de todos. Agora, ele vai dizer e ele separou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, a fim de que o corpo de Cristo seja edificado. A ideia que vai sendo construída é que eu preciso do Ed. O Ed nasceu de novo, você nasceu de novo. Um exemplo. Eu preciso estar perto de você que nasceu de novo. Só de estar perto de você, isso me edifica. Eu não me sinto só. Por mais que você não diga nada para mim, às vezes a tua presença pode servir de edificação para mim, porque Cristo usa a nossa vida das maneiras mais improváveis possíveis. Se você vai na igreja e às vezes você fala assim, nossa, eu venho nessa igreja aqui, às vezes as coisas não estão indo, mas eu olho para a vida do João, nossa, ele é perseverante. Só de você olhar para a vida dele, você está sendo edificado, porque Deus está em todos, por meio de todos e em todos. Ele nos usa uma ação do Espírito para nos edificar. Então, eu como cristão preciso entender, se eu estou num lugar por uma missão, se eu estou num lugar, com que propósito? O propósito agora é que a minha vida, o meu testemunho, nesse lugar, possa mostrar para as pessoas que a gente tem que perseverar, que a gente tem que prosseguir. Os homens caem, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você ficará de pé, porque o que é em você é verdadeiro. Você não segue por causa da estrutura, você segue porque você entendeu o chamado de Deus como Abraão, você segue porque você entende que essa obra e o que nós estamos estudando é verdadeiro, tem que prosseguir. E aí, por exemplo, eu não lembro, vocês sabem, né, alguns sabem aqui que eu estava em Hamamatsu, e aí eu estava lá na igreja da presbiteriana, né, e eu senti da parte de Deus que eu tinha cumprido o que eu tinha que doar ali, E aí eu fui para um lugar onde havia muitos problemas. E alguns perguntaram, nossa, pastor, mas com o conhecimento que você tem, teve gente que perguntou para mim, nossa, pastor, com o conhecimento que você tem, com o gabarito que você tem, professor do seminário, você vai para essa igreja que tem um monte de problema.
Um exemplo. Olha só, é porque eu entendo que se a minha missão, eu estou num lugar por uma missão, eu estou cumprindo o propósito. Se eu entendo que eu tenho que ir para um lugar para ficar sentado, o exemplo, e a pessoa ficar dizendo para mim, olha, eu gostei dessa palavra hoje, porque ela mexeu com a minha emoção, eu não sou cidadão do reino de Deus com clareza. E às vezes, por causa de um, dois que estão ali, você tem que ser um instrumento de bênção para a edificação dos seus irmãos. Vai mudando o conceito, tá? Desculpa aí, assim, eu tô falando assim, só para clarear o conceito de igreja, né? Aí você fala, pastor, mas, por exemplo, eu não estou fazendo nada. Irmãos, tá lá é fazer. Você fala como? O Espírito Santo, às vezes, usa você de estar lá, diz, nossa, fulano eles são comprometidos. Eu vejo Cristo na vida deles. O irmão volta para casa com a vontade de prosseguir. Um exemplo, só para você ter uma ideia, se eu tivesse aqui e eu estivesse dando aula para uma pessoa, tudo bem, eu daria e eu faço isso. Eu já rodei 200 quilômetros para fazer culto para uma pessoa. 200 para ir, 200 para voltar. Isso não é problema. Mas o fato de ver que hoje está aqui a Alessandra, está o Diego, está a Fábio, está a Rose, está o Ed, está a Jéssica. Vocês acham de ter a vida de vocês assim, participando aqui, vocês acham que não me edifica? Edifica. Ele fica mais o preleitor que a gente, né? Porque Agora olha só você. Olha só você. Imagina você assistindo essa aula, só você e o Ed. E você saber que a irmã Rose está lá, a Fábio está ouvindo, o Diego está ouvindo e a Alessandra está ouvindo. Não te edifica? fica. Você fala, puxa, mas eles nem comentaram nada. Percebe que às vezes não precisa comentar para edificar? Precisa simplesmente dizer assim, não abandona, prossegue, nós vamos dando força um para o outro. Porque não é sobre saber mais ou saber menos, é sobre edificar um ao outro para que ninguém deixe de crescer em Cristo Jesus. Aí eu estando tão longe, eu posso ser um canal de bênção para vocês e vocês podem ser um canal de bênção para mim. Quando termina essa aula aqui, eu fico assim tão feliz, falando, Deus, obrigado, porque eu estou com os meus irmãos, é tão bom falar da tua palavra com eles. Vocês me edificam. A impressão que tem é que só vocês estão recebendo. Mas não, eu estou recebendo muito. Amém. Entende que o corpo se edifica? Quem ensina é edificado, quem aprende é edificado. Quem doa é edificado, mas quem recebe é edificado. E é isso que é ser igreja. Por isso que nós não podemos abandonar, abrir mão dos nossos verdadeiros irmãos em Cristo Jesus e prosseguindo, tentando compreender a vontade do Senhor. Está clareando a ideia de igreja? Até o final ainda vai mexer muito. Tá? Mas vamos orar, porque senão a gente amanhece. Vai acontecer que nem Paulo, alguém vai cair da janela dormindo. Eles estudavam muito, né? Quando chegava assim para compreender, acho que ele tinha tanta compreensão da revelação que eles ficavam lá nas madrugadas e... Irmãos... Daqui a pouco, pastor, eu vou fazer assim, ó, vai cair para a parede. Eu queria só lembrar de vocês que... Julie... Olha, Juju... eu queria só lembrar de vocês que o que vocês estão recebendo tem propósito. Amém. Porque amanhã, às vezes, é uma pessoa que está do teu lado. E é você que vai estar fazendo isso. Deus nunca coloca pessoas por acaso. Deus nunca prepara pessoas por acaso, tá? Então, diga assim, Senhor, no sentido assim, que o Senhor me mostre, eu quero continuar sendo um canal de edificação na vida do meu irmão. Mesmo não tendo todas as respostas, mesmo não sabendo tudo. Não é sobre um. Para mim, aqui, nesse curso, eu tô multiplicando. Porque vocês vão estar em lugares onde eu não posso estar. Vocês vão falar isso para pessoas em que eu nunca teria chance de falar. Vocês vão ensinar. Pastor, eu quero esse slide completo. Eu tenho alegria
de você pedir, eu estou postando lá, pastor, eu posso dar esse curso? Dei. Eu quero ensinar num discipulado, ensine. Não é meu, isso aí é de Cristo que nos deu para que edifique a todos. Use esse conhecimento, tá bom? Só no grupo agora que não tem como ninguém entrar mais. Então, tipo assim, não compartilhe o link, porque a gente já avançou muito, e se entrar alguém novo, eu vou ter que ir parando e recapitulando, aí vai atrapalhar toda a aula. Se tiver alguém para assistir, que você queira compartilhar, pode compartilhar o link do vídeo do YouTube, tá? Isso aí não tem problema. Mas do grupo aqui já está fechado, só a gente agora até o final, tá bom? Vamos orar? Alguma dúvida para a gente encerrar? Tudo jóia. Não? Tudo jóia? Então é você, irmã Rose. Faz uma oração breve para a gente encerrar. E obrigado a todos. Senhor nosso Deus,